telecomunicações, certo? E aos 22 anos se apaixonou pela atuação. Na televisão você já fez mais de 19 personagens, no cinema quase uma dezena, e já participou do Superchef Celebridades, já participou da Dança dos Famosos, já dirigiu peça de teatro, já fez tudo e mais um pouco, certo? Tudo e mais um pouco. Ainda me divido na função de ser pai da Luísa e agora pai do Calu, que está vindo também. E, enfim, a vida, né? A vida empresarial também, que cada vez mais eu venho debruçando, e eu acho que é um papo legal de falar também. Eu não vou para... Eu não quero falar agora. Eu espero vocês e depois eu entro nos assuntos que eu desejo falar. Mas é isso que você falou. Tá bom. A sua trajetória na televisão começou em 2005, na telenovela Prova de Amor, na Rede Record. Exatamente. 16 anos depois, você sente que o cenário para atores e atrizes negras mudou? Obrigado pela pergunta. Mudou. Eu confesso que mudou desde que eu comecei. Você foi falando as coisas que eu já fiz, as novelas, eu me dei conta, falei, caramba, nem eu lembrava que tinha feito tanta coisa, mas é muito legal quando alguém relembra de uma forma tão precisa, em números, né? Mudou sim, Bia, mas ele muda de uma forma quase imperceptível, sabe, para a gente. E aí eu vou falar de forma muito particular. Acaba que eu tenho os meus poucos amigos atores pretos, né? A gente sempre está nessa discussão, a gente está sempre falando sobre isso, sobre a falta de boas oportunidades para a gente na TV. E eu costumo dizer o seguinte: toda personagem é muito importante para a gente que é artista, isso é fato. Cada personagem que a gente recebe, lê a sinopse ali, ela tem um grau de importância muito grande para a gente, pessoalmente falando. Porém, para a trama é uma outra história. Existem todos os personagens são importantes para a gente, do ponto de vista artístico, porém, para a trama, para a história, muitos deles não têm importância dentro da história. Estão ali para compor um cenário, compor uma curva dramática, uma curva melódica daquele espetáculo, daquele filme, ou daquela novela. Então, a gente sempre se vê nesse lugar de poucas oportunidades de bons personagens. Então, quando você me pergunta se mudou de lá para cá, mudou, como eu disse, de forma quase imperceptível, mas a gente ainda tem uma trajetória muito grande, tá? Mas muito grande. E aí eu sempre penso isso, quando vocês que, teoricamente, perguntam isso para a gente, ou quem está do outro lado pergunta isso para a gente, é porque realmente está faltando muita coisa. A gente não se vê, a gente não se tem como referência, né? Hoje um pouco mais, mas ainda muito pouco. A grande verdade é essa. Mudou, mas ainda de uma forma muito imperceptível. Eu tenho uma necessidade muito grande de ver mais a gente. Se tratando de um país com 54% da população preta, que é o caso do Brasil, é impossível você ligar uma televisão, uma novela com 50 atores ou 40 atores e você vê esse mesmo percentual ali estampado. Ou seja, a gente ocupa aqueles poucos personagens e quase sempre para dizer que botou alguém negro ou alguém preto para ocupar aquilo ali, para dar o famoso cala-boca na gente. Mas a minha boca ninguém cala. Mencionou numa entrevista à G-Show em 2018 que via muitos poucos atores negros na TV brasileira. Mantém a mesma opinião e porquê? Mantenho sim, Neus, a mesma opinião. Eu sigo não vendo a gente ali. Hoje existe um ator que, por acaso, é meu amigo, que é o Davi Júnior. Ele beira meu biotipo, né? A gente tem perfil muito parecido e a televisão tem essa coisa de estereotipar, né? Os atores. Já temos um negro bonito com essa estatura nessa pegada. Então é o Zulu. O Zulu foi o cara da vez, né? Antes de mim tinha o Norton Nascimento. Agora aí foi o Zulu durante um tempo. Agora é o Davi Júnior. Mas eu tenho receio do Davi ser mais um e daqui a pouco alguém ocupar o lugar dele, porque só tem um lugar, um espaço para a gente ocupar. Então, é o ator preto nesse perfil. Para a gente, não. Para a gente tem um espaço e se quem estiver ocupando aquilo ali tem que torcer para não aparecer um outro que possa, ou que a emissora possa querer aquela pessoa. Porque esses dias eu li uma matéria que eu fiquei assustado. Um diretor de uma emissora muito grande aqui do Brasil falou que não existe
ele não escala poucos atores negros porque não tem bons atores negros. Eu olhei, li aquilo ali, eu falei, é sério que eu tenho que ler isso? Então, eu acredito muito que eles não escalam porque eles não querem, simplesmente isso. E aí precisam vir com uma justificativa que é a mais banal, a mais rasa, que é de que não existem atores pretos talentosos. E tem muitos, eu conheço alguns. O Rafael aborda a questão da falta de representatividade de pessoas negras em muitas entrevistas, como já referi, à G-Show, quer na televisão, quer nos lugares de decisão. O que é que falta, na sua opinião, para que essa mudança aconteça a esse nível? Essa mudança, Neuza, ela vai acontecer, no meu ponto de vista, a partir do momento que nós, negros, que a gente já entendeu, tá? Já entendemos que existe uma separação e uma segregação muito grande, e agora existe um movimento muito grande no mundo, né? E a gente está vivendo essa ferida muito exposta agora, né? Eu acho que está tudo muito boiando, né? Literalmente falando, as coisas estão muito inflamadas. Eu acho que a pandemia ela inflamou mais ainda, né? Os George Floyds da vida, os Joãos Pedros aqui do Brasil, que inclusive fez anteontem 1 ano da morte de João Pedro, que era um menino negro que foi morto de uma forma brutal aqui no Rio, inclusive no município onde eu cresci, que é São Gonçalo, uma periferia. No meu ponto de vista, é muito simples. Como eu estava falando, a gente, enquanto negro, precisa se juntar cada vez mais, e a gente já vem fazendo isso, para que a gente possa produzir os nossos conteúdos. A verdade é que, da mesma forma que eles produzem o deles e escalam, desde a direção até o figurinista, e aí eu não estou medindo hierarquia, não, estou falando quase toda a ficha técnica de um produto composto por pessoas brancas, a gente tem que produzir as nossas coisas e compor a nossa ficha técnica com pessoas negras também. No meu ponto de vista, a mudança tem que partir da gente. Então, a partir do momento que a gente fizer o nosso movimento, e aí, repito, tá? A gente já anda fazendo esse movimento, e eu acredito que de uma forma ainda muito lenta, por um simples fato, quem detém o poder, os patrocínios, o dinheiro, é o branco, ainda majoritariamente falando, mas a partir do momento que a gente conseguisse monetizar a ponto de produzir as nossas coisas, essa mudança vai começar a acontecer e é inevitável. Inevitável. No encontro com a Fátima Bernardes, você contou uma situação de racismo que a sua filha Luísa passou em relação a uma colega de elenco que, na hora de distribuir os papéis, ela falou que a Luísa não poderia ser a atriz principal porque o papel não era para uma pessoa negra. Você acredita que existem papéis para pessoas negras? Não. Isso, inclusive, é uma coisa que sempre me incomodou muito, assim, muito, muito. Não existe. Existem papéis, existem personagens. E, para mim, por mais que existam os perfis, personagem e perfil são coisas completamente distintas, entendeu? Eu não acredito nessa máxima. Eu poderia fazer... Quem disse que o Hamlet não pode ser o Rafael Zulu, que é um homem preto, né? De traços, literalmente de traços mais grossos, de cabelo crespo. Por que não? Eu fiz um espetáculo chamado Retrato de Dorian Gray. Teoricamente, Dorian Gray é um cara louro, bonito, aquele tipo, né, o arquétipo do homem bonito, né, montado pela sociedade. Loiro, olhos azuis, bonito, traços afilados. E eu lembro que um diretor, que ele veio até a falecer, esse diretor, que era incrível, um cara revolucionário do teatro, ele falou, você vai fazer o Dorian Gray. E aí, eu, novo ainda no teatro, eu lembro que eu comecei a catar tudo do Dorian Gray para ler, né, as histórias e tudo mais. Eu olhei, um dia eu falei para ele, diretor, mas esse cara não é parecido comigo, né? Ele é branco, de olhos azuis, bonito. Ele falou, pois é, você é preto, de olhos pretos e bonito. Ou seja, você pode fazer essa personagem. De fato, eu fiz, fomos premiados com esse espetáculo e tudo mais. E um dos grandes motivos do sucesso desse espetáculo, eu falo com muito orgulho, foi porque as pessoas conhecem a história, o Retrato de Dorian Gray, conhecem a história do livro, dos espetáculos, do filme,
e era uma contradição muito grande ver um ator com um perfil completamente diferente ocupando aquele espaço. Por isso, para mim, não tem nenhuma resposta melhor que esse espetáculo para eu te dar e dizer que, para mim, personagem não tem cor. Depende da ousadia de quem está conduzindo essa história. Eu sei que eu peguei carona no que você falou, mas esse episódio eu acho que vale e eu quero falar aqui com você, Bia, e com você também, Neuza. Foi muito importante a Luísa ter passado pelo que ela passou. A Luísa tem 14 anos hoje, que já é de uma geração completamente diferente da minha, uma geração extremamente empoderada, uma geração que já assume seus traços, seu cabelo, seu jeito, tem orgulho de dizer que é preta. Isso é muito legal e eu fico extremamente feliz com isso. Mas por que eu digo que foi importante? Que loucura, Rafael, como é importante sua filha passar por uma situação de racismo. Para ela, acima de tudo, criar casca e entender que o mundo não é um conto de fadas, desse conto de fadas que um dia contaram para ela. Pela minha vida, pelo meu trabalho, por eu ter atingido um lugar na minha profissão que eu possa financiar uma escola para minha filha bacana aqui no Rio de Janeiro, uma escola boa. Numa escola boa do Rio de Janeiro, você não vai ver pessoas pretas, infelizmente, porque, infelizmente, a gente não ocupa esses espaços, né? Então, a escola da Luísa tem pouquíssimas pessoas negras. Luísa é uma dessas. Então, ela, desde pequena nessa escola, acabou que ela achou, por algum motivo, que ela pudesse nunca passar por uma situação como essa. Mas quando chegaram na idade de que o preconceito, o racismo, ele começa a imperar, e isso se dá muito pela criação das crianças, eu acredito muito nisso, Luísa passou por isso numa situação, como você bem disse, Bia, na hora de determinar o melhor personagem, que era a protagonista da peça que ela ia fazer na escola. A amiguinha dela disse que ela não podia fazer aquele espetáculo porque ela era preta e pessoas pretas não podem ocupar aquele espaço. Luísa veio para casa muito triste, eu conversei com ela, falei, a rua é assim, você vai enfrentar situações como essa e o que eu preciso te falar é o seguinte, você é linda, você é inteligente, você é uma menina especialíssima do bem e você é protagonista da sua vida, sim. Então você pode ocupar todos os espaços no mundo, na sua escola, naquela peça, no seu trabalho, em qualquer lugar de protagonismo, porque você pode. Só que o mundo é cruel e o mundo vai estar sempre te segurando pelo braço para que você não chegue nesse lugar, porque seus traços não são parecidos com o daquela menina branquinha, de olhos azuis, mas corra na frente, porque, sem dúvidas alguma, seu pai vai estar do teu lado para te apoiar em qualquer situação. Precisava falar disso. Obrigado. Você viveu alguma situação de racismo no desempenho da sua profissão? Se sim, quais? Ou qual? Pois é, diretamente não, Bia. Eu confesso que diretamente não, assim, não que eu tenha sentido isso de forma física ou verbal. Porém, a cada sinopse que eu recebia, isso vem mudando, sabe, de forma também muito lenta, mas a cada sinopse que eu via, vamos dar um nome aí, Cláudio, para o personagem. Cláudio é um motorista da protagonista, negro, 35 anos, bonito. E aí eu já começava a ver que é uma descrição de Cláudio, 35 anos, 1,80 m, bonito, empregado da protagonista. Aí você vai na protagonista. A protagonista, Roberta, 35 anos, empresária de uma grande empresa, de uma multinacional. Eu faltava uma opçãozinha que sempre tinha no nosso, que era se tem preto no meu, tinha que ter branco no dela. E nessa hora eu comecei a questionar o porquê das cores, e aí eu vou entrar no mérito do que a gente estava falando agora, no papo que a gente estava falando agora. O personagem não tem que ter cor. Se o meu vem preto, ou o dela tem que vir, ou o meu não tem que ter nada. Então, realmente, é muito louco falar isso, mas eu acredito muito que as personagens, as pessoas, né? As pessoas, eu sinto que a mudança não acontece justamente porque no cerne de um trabalho, no cerne de um projeto,
você já vê o preconceito ali, o racismo muito enraizado, né? Isso é uma das coisas que, sem dúvidas alguma, sempre gritou muito para mim, me incomodou muito. No ano de 2009, você estava a filmar Caras e Bocas, e por isso ganhou o troféu Raça Negra, que é o Oscar Negro do Brasil. O que significou para si receber esse prêmio e quais consequências que teve na sua carreira? Caras e Bocas foi uma novela muito importante para mim, porque foi o meu primeiro trabalho de destaque assim na TV Globo, né? E depois eu tive outros, inclusive está reprisando agora a novela Tititi, que foi, sem dúvidas alguma, um dos principais trabalhos que eu fiz. Ganhar o troféu Raça Negra, para mim, foi, acima de tudo, um reconhecimento do trabalho. Assim, eu era jovem na época e isso foi muito importante para me impulsionar, para não desistir, porque eu não vou negar, Bia e Neuza, que em vários momentos eu pensei em desistir. É uma profissão que ela trabalha com muito altos e baixos, né? Mais baixos do que altos. E o troféu acho que fez com que eu falasse para mim mesmo: vamos embora, vamos que você está no caminho certo, vamos que eu acho que tem uma trajetória que você precisa trilhar artisticamente falando, e foi isso. Assim. Sem dúvidas alguma, foi importante para eu entender que eu queria e deveria continuar naquele lugar que muitas vezes eu, de fato, pensei em desistir por tantas dificuldades mesmo, né? Mas quando eu olhava para trás e via o que eu já tinha passado até chegar ali, eu falava, não, eu devo continuar. E o troféu, sem dúvidas, foi para mim um trampolim, um empurrão para eu não desistir. Já lhe aconteceu não ser aceito num determinado papel devido à sua cor de pele? E sim, como é que agiu ou reagiu a essa situação? Pois é, por que não, Neuza? Eu vou te falar, eu tenho certeza absoluta que em alguns momentos algum autor ou diretor pensou em mim para algum trabalho, e aí eu falo de mim e vários outros atores pretos, mas, sem dúvidas alguma, nem chegou a convidar, porque na cabeça deles nós éramos pretos, nós somos pretos, então não poderíamos ocupar aquele espaço, por uma questão de perfil, por uma questão de perfil para eles, né? Por uma questão do que existe no imaginário da pessoa. Eu sempre penso isso, você nunca vai ver um personagem surfista preto, porque eles já entendem que a pessoa preta não, o surfista ele tem que ser lourinho, de cabelo, de olhos, não, né? Assim como vai ser muito difícil você ver um empregado branco, porque na cabeça deles o empregado tem que ser preto, né? O chofer, enfim, seja o que for. Por que eu não senti isso diretamente? Porque eles não chegam nem a convidar, né? Porque se na cabeça deles a gente não tem espaço para ocupar aquele lugar, aquela personagem, eles nem chegam a convidar. Porém, tenho certeza absoluta de que isso já aconteceu. Eu passei por uma situação relativamente inversa. Olha que loucura. O primeiro, aqui existiu um filme chamado Tropa de Elite, que foi um grande sucesso, com um dos maiores atores que a gente tem do Brasil e no mundo. Eu considero Wagner Moura, sem dúvidas, um dos maiores e melhores atores do mundo. Foi um filme muito importante para o Brasil. Assim. Ele abriu uma lacuna muito grande no cinema nacional, assim, e exportou, né? A gente foi para um lugar muito especial e de reconhecimento. E eu fiz o teste para um dos personagens que eu não sabia exatamente qual era, e eu fiz o teste, foi uma preparação muito grande que eu tive com a Fátima Toledo, que é uma preparadora muito renomada aqui no Brasil, e com o diretor Padilha, que é o diretor do filme. Passei pelo primeiro processo de teste, segundo processo de teste, terceiro processo de teste, quarto. Eu falei, cara, vou fazer um filme, sem dúvidas. Era uma expectativa, todo mundo queria fazer um filme. Moral da história. Um belo dia me ligam e me dizem que eu não posso fazer o filme por uma questão de perfil. Eu falei, por quê? Não, Rafael, você ia fazer um dos traficantes do filme. Eu falei, ué, mas na cabeça de vocês o traficante não é preto, não é? Não, ô Zulu, você é muito bonito para fazer um personagem como esse. E aí não vai imprimir, as pessoas não vão acreditar. Aí eu falei, é sério que eu tenho que ouvir isso mesmo? Mas e o meu trabalho de ator? O meu trabalho de ator que determina se eu vou fazer bem ou não essa personagem. Poxa, a gente gostou muito, mas não, para o traficante você não vai. Ou seja, o inverso, né? Normalmente a gente ocupa esses lugares
mas me tiraram, e isso já aconteceu mais de uma vez comigo. Alguns personagens incríveis me disseram que eu era bonito para fazer tal personagem, porque num primeiro momento eu encarava aquilo como um elogio, mas logo em seguida eu saía dali extremamente frustrado, porque para o ator a gente quer estar em cena independente, a gente não está em cena porque a gente é bonito ou porque a gente é feio, a gente está em cena porque a gente quer compor aquela personagem ali. Rafael, eu acompanho a sua carreira há muitos anos. Eu cresci vendo você na televisão, vendo você no cinema. E eu queria saber se você acha que existe um padrão nos personagens que você faz. Porque, como mesmo você disse, muitas vezes você foi o personagem bonito. Eu já te vi várias vezes como o galã na parte da novela em que você estava a fazer, como Caras e Bocas. Você quebrou esse preconceito, foi um casal interracial em que você era um galã também. Você acha que existe esse padrão nos seus personagens? E se sim, você acha que isso tem a ver com a sua cor de pele? Existe, sim, eu não posso negar, não posso fugir disso, mas eu não posso fugir disso, mas eu comecei a fugir disso. E o teatro me ajudou muito a fugir desse lugar, porque o teatro, as pessoas que iam me assistir no teatro, e eu fiz muito teatro na minha vida, muito mais teatro do que qualquer outra coisa, e as pessoas, os produtores de elenco, os diretores, autores de novela que iam me assistir no teatro, eles se surpreendiam, porque lá eu estava completamente desconstruído daquele cara galã, bonito, do abdômen definido que a televisão te leva para esse lugar. Não é você que quer, muitas vezes, ela te leva para esse lugar, porque a televisão, eu amo a arte da novela, tá? E eu amo mesmo, acho muito legal, acho os autores inteligentíssimos. Fazer novela, escrever novela, dirigir novela e fazer não é uma matéria fácil. Porém, é uma comunicação mais rasa do que um cinema, do que um teatro, do que uma série. Eles se aprofundam menos, né? O mergulho é bem mais no raso. Então, é muito mais fácil para eles colocar o cara que é bonito ou o cara que não é bonito aos olhos do mundo num perfil do cara mais engraçadinho, porque não está dentro dos padrões de beleza, ou o cara que está dentro dos padrões de beleza ocupar aquilo ali, porque aquilo ali é mais vendável, é mais comercial, e eu não posso negar que durante muito tempo eu fui para esse lugar. Mas eu comecei a fugir desse lugar com questões muito simples, sabe? Desde figurino, quando eu via que o figurino era uma coisa que ia marcar mais meu corpo, eu falava, gente, vamos sair um pouco disso. Comecei a discutir de forma saudável com alguns autores. Quando eu via que era cena de tem que tirar a camisa, eu falava, cara, tem mesmo que tirar a camisa nessa cena? Será que a gente não pode? E isso era muito importante, eu comecei a construir isso a ponto de hoje as personagens que me convidam, eles fogem um pouco desse padrão, né? Principalmente no cinema, eu tenho fugido demais disso. Não tem por onde correr, a gente sabe que o belo quer ser visto, né? Então a gente sempre olha um ator ou uma atriz bonita com corpo à mostra, com um perfil, com uma fotografia mais voltada. Isso é fato, não dá para onde correr. E está tudo bem também, né? Que bom que o Papai do Céu abençoou muitas pessoas com a beleza que a natureza deu. Nem me incluo nesse grupo, mas se disseram que eu estou nele, eu vou tentar honrar esse lugar. Mas eu confesso que o teatro ele faz com que eu saia totalmente, ou mude totalmente o pensamento dos profissionais que trabalham com a gente, de que eu preciso ser visto como um galã, ou como eu não quero esse lugar de galã. Ser galã quase sempre é um saco, entendeu? É chato, é legal, é bacana, é preciso ter esse cara, mas ele exigem do galã uma postura. Não, vamos desconstruir também essa imagem do galã, é tão bacana. E eu acho, inclusive, que o perfil do galã está bem demodê, né? O novo galã mudou muito, né? Mudou muito. Hoje eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, os galãs não tem tipicamente um perfil, óbvio, que tem os Cauãs Raymond da vida, os Brunos Galhaços da vida, né? O Davi Júnior, que é lindo também, mas eu vejo o Malvino Salvador, que teoricamente não está dentro dos padrões de beleza, mas é lindo também. Tem o Rodrigo Lombardi, que está dentro eles teoricamente não estão dentro desse lugar,
mas ocupam esse espaço. O Lázaro Ramos, que é galã e, teoricamente, aos olhos do mundo também não seria, e é um típico galã, que ele tem todas as características de um galã. Diga-se de passagem, é uma das minhas grandes referências profissionais. Mas é isso, eu falo a beça, né? Desculpa, gente. Eu queria perguntar se tem conhecimento de artistas que tenham sido alvo de racismo na televisão ou no cinema e se nos pode dar exemplos práticos e reais. Ah, sim, né? Eu acabei de falar do Lázaro. O Lázaro fez uma novela aqui no Brasil, é um dos maiores do mundo também. Eu não estou exagerando. O Lázaro é um dos atores. E aí ele é ator, autor, escreve livro, escreve cinema, dirige peça de teatro, escreve livro infantil. Ele é bom marido, é bom pai, ele é um case que eu olho e falo, eu quero ser igual o Lázaro quando eu crescer. E eu tenho a felicidade de ser um amigo meu de profissão, de vida. O Lázaro, ele fez uma novela aqui, uma das novelas da Rede Globo, que foi um grande sucesso. Eu não vou lembrar agora o nome, mas ele fazia par romântico com a Camila Pitanga, que também é maravilhosa, talentosíssima, e ele era o galã da novela. E eu lembro que tinha umas cenas que ele corria na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma lagoa aqui no Brasil, muito conhecida na zona sul do Rio de Janeiro. Ele corria ali, e aí as mulheres, ele era muito bem sucedido, então aí as mulheres se encantavam com ele. E ele foi alvo de críticas racistas, porque as pessoas diziam que ele não era bonito a ponto das mulheres olharem para ele e desejarem ele. Isso eu lembro que me incomodou demais, eu fiquei extremamente mexido com isso, porque se fosse um ator branco, as pessoas não questionariam. Então, esse é um exemplo prático que eu dou de um artista preto que passou por uma situação como essa. Assim. Em relação a isso, quais as estratégias governamentais que estão ou deveriam estar em curso em prol dessa equidade racial na cultura em geral, na TV, no cinema? E você conhece alguma iniciativa ou alguma ONG que trabalha essa questão? Eu acho que, obrigado pela pergunta, eu acho pertinente demais, Bia e Neuza, essa pergunta. Políticas públicas voltadas para cada vez mais inserir o negro no mercado, né? E aí eu sempre digo isso. A gente só vai conseguir ocupar mais espaços, repetindo, se a gente produzir as nossas coisas, já que está cada vez mais difícil a gente ocupar os outros espaços. Isso é uma luta muito antiga, né? Então, eu acho que é preciso, sim, ter políticas voltadas para esse segmento, né? Para a cultura de modo geral, para que a gente possa ocupar os espaços de direção, os espaços de decisão. Porque se eu sou diretor ou se eu sou autor de uma obra, eu vou escalar pessoas pretas ali naturalmente. Eu vou, no mínimo, equilibrar esse elenco. Hoje a gente vê um desequilíbrio muito grande e a gente sempre vê as pessoas brancas majoritariamente falando nas melhores personagens, ocupando os melhores cargos dentro de um projeto, que é a direção, que é assinando o figurino, que é sendo autor. Então, a partir do momento que eu não tiver incentivo, projetos voltados para isso, e mesmo, sabe, por isso que eu sou um eterno defensor das cotas raciais, entendeu? E as cotas, elas têm que se aplicar em todas as esferas da nossa sociedade, entendeu? Que a cota nada mais é que uma oportunidade de você dar para o preto que não tem as mesmas oportunidades que o branco, quase sempre, na maioria das vezes, você dá a oportunidade para ele chegar. Opa, cheguei, agora é com você. E aí, modéstia à parte, se deixar com a gente vai fazer a nossa parte muito bem feita, né? Eu tenho dado exemplo sobre isso. As cotas, quase 10 anos de cota no Brasil, hoje a gente já vê médicos formados, pretos, grandes advogados formados, pretos, e engenheiros pretos. Ou seja, se eu sou um médico preto formado, eu naturalmente vou ter um filho mestiço ou preto e já estou mudando o futuro dele. Meus filhos, que já vão ter uma condição melhor, já vão mudar o futuro. Ao longo de 30 anos, eu já mudei uma história. Então, por isso que eu defendo as políticas públicas voltadas para a inserção mesmo do preto, né, ocupando todos os espaços, sabe? Será que a empresa, sei lá, que uma Google da vida abre uma seleção
voltada para pessoas pretas ou indígenas ou, enfim, deficientes, seja o que for, será que a gente... Porque a partir do momento que você abre isso, já que é ocupado majoritariamente por pessoas brancas, você naturalmente vai dar espaço para que uma pessoa preta ocupe aquele espaço e possa mudar a vida dela e da família dela. Eu hoje, se você me perguntar agora, para tentar responder a sua pergunta, certamente tem ONGs ou instituições voltadas para isso, mas são tão poucas que eu confesso que eu não sei quem são. Queria primeiro, eu e a Neuza, óbvio, né? Agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua amabilidade, por todas as respostas. Queremos agradecer muito mesmo, porque vai ser muito importante. A gente sabe que você, como você disse, Lázaro, vocês são muito referência para o Brasil. E queria saber se você podia deixar um recado para as pessoas pretas que estão lutando para a representatividade, para a gente poder publicar nas nossas redes. Eu quero agradecer, Bia, a você, quero agradecer a você também, Neuza, pelo convite, por terem lembrado de mim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista tão cuidadosa de vocês, pelas perguntas tão inteligentes. É tão bacana também quando a gente pode responder perguntas que não são tão comuns da gente responder e receber. Então, parabéns a você, Bia, parabéns a Neuza. E o recado que eu deixo para as pessoas pretas que estão aqui vendo e ouvindo a gente, e para as pessoas brancas também, que eu sempre digo que o racismo não é um problema nosso, não fomos nós pretos que criamos, muito pelo contrário. Então, essa causa é uma causa de todo mundo. A verdade é essa. A gente levanta a bandeira, mas essa causa é muito das pessoas brancas, muito mais, inclusive, das pessoas brancas. Que, acima de tudo, a gente não desista, né, dos nossos sonhos, mas, acima de tudo, que a gente não desista da nossa luta. Eu sempre digo que antes de mim, antes do Rafael estar aqui falando com vocês, centenas e milhares de pessoas pretas estiveram ocupando algum espaço falando sobre essas questões. Então, eu acho que eu sou só um porta-voz desse movimento tão grande e antigo e desse cárcere que a gente, enquanto homem preto, mulher preta, artista preto, a gente vive na nossa sociedade uma cultura tão não igualitária, né? Uma cultura que olha tanto para um lado e tão pouco para o outro, que a gente possa, a partir desse novo mundo que a gente acredita, eu acho que essa pandemia dá para a gente essa sensação de mudança, né? De que, a partir dela, a gente precisa ser melhor, e temos que ser melhores mesmo, mas que a gente possa olhar para o mundo da cultura, acima de tudo, como um mundo igualitário. E, sem dúvidas alguma, não desistam da sua luta. Não desista da sua luta. A sua luta é a minha também, a minha luta é a sua também. É isso.